Muito bem, queridos, vamos ao estudo da lição número 12. Olha, a penúltima lição do trimestre. Estamos chegando no final do trimestre, mas tem sido uma bênção cada estudo que fazemos cada semana. O selo de Deus e a marca da besta, parte 2. A parte 1, nós já vimos tudo que assim devíamos ver sobre a questão da adoração, sobre a arrogância, sobre blasfêmia. Agora vamos falar sobre a questão de como a perseguição vai acontecer. Por isso, disse um escritor assim anônimo, ele falou o seguinte, escreveu o seguinte: a perseguição e o martírio surgiram muito cedo no mundo. O primeiro homem a morrer, Abel, morreu por causa da sua fé e da sua lealdade a Deus. Realmente Abel foi o primeiro mártir a morrer nesse mundo por causa da adoração de forma correta a Deus. Caim não queria adorar a Deus da forma correta. Caim queria se sobrepor ao seu irmão, queria ser um rebelde, queria ser assim independente na sua questão de adoração. Adoro como eu quero, da forma que eu quero e ofereço o que eu quero. E dessa forma Deus o rejeitou. O verso da semana está em Apocalipse 13, verso 10, diz o seguinte: se alguém leva em cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada também. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Esse verso áureo nos fala que o que nós fizermos nesse mundo, nós teremos a retribuição. Inclusive, o que a besta, o dragão e o falso profeta farão neste mundo, receberão a recompensa das mãos do divino juiz, o Senhor Deus dos exércitos. Por isso, temos que entender que a perseguição voltará. É notável a semelhança que existe entre o poder político que exigiu, que fez um decreto para a adoração da imagem do rei Nabucodonosor no campo de Dura, com o resultado de que os que não adorassem seriam totalmente eliminados. E a adoração à besta, da imagem da besta, nos últimos dias será da mesma forma. O decreto de morte vai obrigar as pessoas a adorar a imagem da besta. É lógico que as pessoas comuns, que as pessoas que não têm conhecimento, vão aderir rapidamente a esse tipo de decreto. Quem é que quer morrer por causa da adoração de uma estátua? Ora, as pessoas se benzem hoje porque não fazer reverência a uma imagem. Ou seja, por que não aceitar um dia colocado como santificado? O que tem que ver isso? Muitos vão pensar, tem nada a ver. A gente já vai tudo no domingo hoje, então se a gente ficar no domingo como sendo o dia da família, o dia da ecologia, o dia assim da salvação do planeta, isso vai ser até bom. E muitos vão aderir à imagem da besta. Por isso, temos que ficar alerta. Nos dois casos, o decreto de morte será o castigo declarado. Como foi? Nabucodonosor diz: quem não reverenciar a minha imagem, ao ouvir o som das trombetas, vai ser executado. E no tempo do fim, aqueles que não adorarem, não aceitarem a imagem da besta, a marca do seu nome, na testa ou na mão direita, será sumariamente executado. Só por curiosidade, veja a semelhança do número 666 e o número da besta com a estátua do rei Nabucodonosor. Para você ter uma ideia, a estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados, ou seja, 6 vezes 10. Depois nós temos que a estátua tinha 6 côvados de largura e 6 instrumentos indicavam o momento da adoração. Então, 6 vezes 10, depois 6 côvados de altura, depois 6 instrumentos, formando assim uma trilogia do número 6, porque isso mostra justamente aquilo que o diabo quer. Na teologia, o número 7 representa número da perfeição. E no estudo cabalístico, o número 6 é o número de um homem dirigido pelo diabo. Por isso, nos rituais de magia, nos rituais cabalísticos, nós vimos até inclusive em alguns filmes de documentário, quando se faz rituais de magia negra, geralmente ao sacrificar uma vítima, usa-se o número 6 como o número de execução. É o número de um ser humano dominado pelo poder do diabo. Por isso, o profeta João esboçou uma preocupação ao dizer que o número da besta é o número de um homem e que esse homem, traria perseguição aos filhos de Deus no tempo do fim. Isso pode ser visto com o que aconteceu, por exemplo, com os valdenses na França, com os huguenotes também. Os exércitos romanos massacraram mais de 4.000 fiéis valdenses que serviam a Deus e guardavam os mandamentos. Depois foi a vez dos huguenotes, o rei Henrique III. Ele ia se casar com a rainha, com a princesa, melhor dizendo, Margarida Valois, da França.
O rei Henrique III era filho do rei Henrique. E o rei Henrique III era o patrono da dinastia Huguenote. Então os huguenotes gostavam do rei Henrique, porque ele muitas vezes protegeu esse povo. Mas no casamento dele, o que aconteceu? Como os huguenotes estavam assim, banidos, excomungados, porque aderiram à reforma de Martinho Lutero, o Papa os excomungou. A excomunhão significa, vocês estão fora do reino de Deus, vocês estão do lado do diabo, então vocês estão excomungados. Quem achar um excomungado pode matar, que estará fazendo um favor para Deus. Era essa a ideia do passado. Então os huguenotes estavam excomungados. E o rei Henrique III prometeu, se vocês vierem ao casamento, ao meu casamento, eu prometo a vocês que eu vou dar uma anistia geral para todo mundo. Ninguém vai ser morto por causa de religião. O que aconteceu? 10 mil huguenotes estiveram presentes no casamento do rei Henrique III e a princesa Margarida. O exército romano soube disso. Entrou e matou 10 mil huguenotes que serviam a Deus. Foi chamado o dia ou a noite de São Bartolomeu, o maior massacre da história. Por isso, o que aconteceu no passado vai acontecer no futuro próximo também. Esses exemplos são contundentes e servem para nos alertar e mostrar que a natureza humana, o instinto humano é um instinto animal, é um instinto de destruição. Inclusive, Albert Einstein disse assim, eu não sei o que vai sobrar da Terceira Guerra Mundial. Os seres humanos vão se matar, mas na Quarta Guerra Mundial eu sei o que o ser humano vai usar para brigar. O ser humano vai usar o pau e a pedra, porque não vai sobrar nada na Terceira Guerra Mundial. E ele disse, se o ser humano ele não tiver uma arma, ele vai lutar com pedra. Se ele não tiver pedra, ele vai lutar com um pedaço de pau. Se ele não tiver um pedaço de pau, ele vai lutar com as mãos. Se ele for amarrado nas mãos, ele vai lutar com os dentes e vai dar a cabeçada no seu oponente até tentar matá-lo. O ser humano tem esse instinto animal, esse instinto de ferocidade. Por isso, se houver oposição aos decretos da besta, dos governos e das autoridades, os que professam e guardam os mandamentos de Deus serão sumariamente executados em nome da paz, em nome do equilíbrio cósmico, em nome do equilíbrio religioso ou qualquer outro tipo de motivo que será inventado para eliminar aqueles que estão contrários a essas normas que mostram que ou seja, o dia de domingo vai ser colocado como um dia de santificação. Albano era um jovem que nasceu em uma das colônias inglesas. Esse moço, ele morava do lado de um pelotão romano. E ele se acostumou desde menino a estar ali, ouvindo as histórias dos romanos, da grande cidade imperial que era Roma. E quando ele cresceu, ele foi para Roma, se alistou no exército, serviu o exército por 7 anos. Nesse tempo, nesses 7 anos, Martinho Lutero começou a reforma protestante. E Albano se tornou, assim, seguidor de Martinho Lutero. Foi decretada a morte de todos os que seguiam os ensinos de Lutero. E Albano estava em sua casa, quando uma tarde um pelotão, junto com o oficial, se apresentou diante da casa de Albano, chamando pelo seu nome. O empregado viu os oficiais e os soldados, correu depressa e disse para Albano, Senhor, vieram prendê-lo, fuja pelos fundos, eu dou cobertura para o senhor. Albano disse, não, eu sirvo a Jesus, não tenho o que temer. Foi na frente da casa, abriu a porta e disse, se procuram a mim, aqui estou. Albano foi levado diante do magistrado, o magistrado solicitou que ele renunciasse, se retratasse, que ele renunciasse, assim, às doutrinas protestantes. Albano disse, não, essas doutrinas vêm de Deus, eu não posso renegá-las agora. E então a lâmina da espada passou pelo pescoço dele e Albano foi degolado. Mas a semente do seu testemunho ficou e assim nasceu o primeiro mártir britânico da reforma protestante, mostrando a intolerância papal e seus métodos cruéis de exigir adoração. Como aconteceu no passado, a história vai se repetir. O profeta João já profetizou. Por isso, temos que nos preparar para enfrentar o conjunto de crenças que vão exigir a adoração a um poder religioso, como aconteceu no passado. Ser fiel e perseverante será necessário no tempo do fim. Por isso, a palavra de Deus diz, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a paciência, a perseverança dos santos e a fé de Jesus. Deus nos abençoe. Possamos colocar essas ilustrações, esses ensinos no coração para fortalecermos a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque nos ajudas através dos estudos. O Senhor nos dá orientações seguras para ficarmos sempre firmes
nos ajude com o Espírito Santo a termos firmeza de propósito, em nome de Jesus, amém. Beijo no coração, bom final de sábado e uma boa semana na companhia do Senhor Jesus. Fique com Deus.